Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 11. Versículo 20. Nós vamos ler alguns versículos. É uma palavra bem conhecida. É uma palavra que acho que a maioria da igreja conhece. Mas abre o teu coração nessa hora. Nós já louvamos aqui nessa noite. Enche-me, enche-me, enche-me do teu favor, enche-me do teu espírito. Então deixa, se nós clamamos nessa noite, para ser cheio do espírito, até transbordar, que possa ser transbordado agora dessa palavra. Porque independente do pregador, a palavra vem do trono do Senhor, vem diretamente do Senhor. Então abra o teu coração, abra o teu entendimento agora, abra os teus ouvidos espirituais e escuta o que o Senhor tem a falar ao teu coração, amém? Então João 11, a partir do versículo 20 até o 28. E diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. Amém? Quem crê que essa palavra do Senhor? Quem crê que essa palavra tem poder para transformar as nossas vidas? Quem crê nisso, aplauda o nome do Senhor, aplauda essa palavra, glorifique o nome dessa palavra, glorifique o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, que ressuscita os mortos, ressuscita os nossos sonhos nessa noite, amém? A igreja pode se sentar. Eu até pedi para o irmão Renan ficar aqui com o teclado, porque como tem muito tempo hoje, a gente precisa preencher todo esse tempo também com palavra que vem direto do trono. Porque hoje a Marisa, para quem conhece a Marisa, ela só fez uma folha só. Então ela não estava muito inspirada não. Mas o Senhor sabe, conhece, sabia que cada um estaria aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Mas acho que a maioria dos irmãos conhece essa palavra. Lázaro, o amigo de Jesus, tinha morrido, né? Então eles eram muito amigos. E ele tinha morrido e Jesus tinha ouvido, tinham ido avisar a Jesus. E Jesus estava fora dali, de Betânia, tinha passado ali um tempo. Mas quando Jesus soube da morte de Lázaro, ele não voltou assim, tipo desesperado. Não, preciso ir para lá, ir lá para Betânia. Não. Vocês sabem que ele demorou 4 dias. 4 dias para voltar. E suas irmãs, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, choravam muito pela morte do seu irmão, que já tinha sido sepultado há 4 dias quando Jesus chegou.
E quando Jesus chega ali em Betânia, Marta vai ao encontro de Jesus, e a indagação dela é a primeira coisa: por que você não chegou antes? Por que o Senhor não chegou antes aqui? Muitas vezes Jesus está na nossa vida, nós nos distanciamos muitas vezes, nós desviamos do nosso caminho, e Jesus está sempre ali, sempre perto, e nós muitas vezes indagamos ao Senhor: por que o Senhor não chegou antes? Porque a indagação de Marta era assim: porque se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Mas se nós voltarmos lá um pouquinho antes, deixa eu ver aqui qual. Aqui, ó. Então disse lá no versículo 7, né? Então um pouquinho antes aqui, no versículo 4. Quando Jesus recebeu a notícia, disse, na nova tradução da linguagem de hoje: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso, e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Então tinha um propósito, e Jesus já conhecia todo esse plano, já sabia com todo esse contexto. Mas nesse cenário nós temos Marta e Maria. Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, amigas de Jesus, amadas por Jesus. A Bíblia relata que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro, e amava muito. Tem um versículo aqui que fala que Jesus amava muito a Marta, Lázaro e a sua outra irmã. Mas eu queria que nós focássemos hoje nessa questão da Marta. Marta, ela saiu ao encontro de Jesus, não esperou nem Jesus chegar na sua casa. Assim como Marta, numa outra ocasião, quando Jesus estava à mesa, sentada com Lázaro, Maria e com os outros, com os discípulos ali, Marta estava fazendo os afazeres da casa e questiona, né, o próprio Jesus: viu, eu estou fazendo tudo aqui, desesperada, querendo. E Jesus fala: Marta, Marta, você está perdendo a boa parte, Maria está com a boa parte. Então, nessa noite, o que o Senhor quer transmitir aos nossos corações, Ele quer trabalhar na nossa ansiedade, no anseio de fazer as coisas do nosso jeito. O Senhor quer trabalhar no nosso interior nesse sentido. A gente vê aqui que as duas irmãs de Lázaro eram amadas por Jesus, mas Marta não se sentia, pelo que a gente pode perceber, tão amada assim. Que baseado nisso, Jesus te diz hoje que Ele te conhece bem, Ele ceia conosco, Ele nos ama e Ele fala com você. Ele fala com cada um de nós. Mas será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Porque é bem nítido que quando acontece isso, que Marta vai ao encontro de Jesus, o que o próprio Jesus fala para Marta? Mesmo ouvindo o que ele ouviu,
Lá no versículo 21 diz assim, ó: então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. E o Senhor Jesus diz assim, ó: o seu irmão vai ressuscitar. Ele fala para nós essa noite: aquilo que está morto, aquilo que foi roubado, aquilo que está morto aí dentro de você, vai ressuscitar. Eu creio no agir do Senhor, mas nós temos que dar ouvidos à palavra do Senhor, não agir como Marta, porque Marta não entendeu. Marta não entendeu qual que era a ressurreição que Jesus estava falando. Ela falou assim, e ela responde, né? Eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia, no julgamento final, né? Tipo nos céus, que é a promessa do Senhor para as nossas vidas. Não, ela não escutou verdadeiramente a Jesus naquela hora. E o Senhor chama eu e você nessa noite para ouvir essa ressurreição, para que vocês não tenham dúvidas que Jesus Cristo está aqui no meio de nós, que se faz presente nas nossas vidas em todo o tempo, e Ele tem o poder de ressuscitar aquilo que está morto na nossa vida. É esse Jesus, é essa voz que nós temos que dar ouvidos nessa noite. E o próprio Senhor Jesus responde a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E aí ele faz uma pergunta: você crê nisso? Tu crês nisso? Você acredita nisso? E o Senhor pergunta para mim e para você nessa noite: você crê nisso? Você crê nessa ressurreição, nessa vida que é o próprio Jesus? Você tem que responder isso nessa noite, para que aquilo que está morto dentro do teu coração, aquilo que está morto na tua vida, possa ressuscitar verdadeiramente. Amém? Porque nessa hora ela até responde, né? Sim, Senhor, eu creio. Sim, eu creio que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela creu na religiosidade. Ela creu como uma religiosa nessa hora, que conhecia a palavra, que sabia que Ele era o Messias, que sabia que os mortos viveriam nos últimos dias, que se ressuscitariam. Ela não creu de coração, verdadeiramente. Parecido com o que o nosso irmão Renan pregou na semana passada, nesses 3 níveis de fé. Qual que é a fé que nós estamos nessa noite? Que nível de fé? Nível raso, intermediário ou top? Essa passagem ela é muito conhecida e muito pregada. Mas hoje o Senhor quer tratar com você algumas questões relacionadas a Marta, relacionadas à fé, relacionadas a ouvir verdadeiramente a voz do Senhor nas nossas vidas. O Senhor quer tratar comigo, com você nesse sentido. Marta nos representa muito, sabia? Representa muito mesmo, porque nós somos muito ansiosos. Nós queremos tudo para ontem, principalmente nesses dias que estamos vivendo. Dias acelerados, cheios de afazeres. Mas, pois, tudo passa tão rápido. Tudo é um piscar de olhos. Tudo tem que ser para ontem. Marta tinha alguns traços de personalidade bem visíveis. Ela era uma pessoa preocupada com as coisas que precisava fazer. Conforme eu falei, ansiosa. Talvez uma pessoa muito acelerada.
Isso a impedia de ouvir a Jesus. Isso nos impede de ouvir a voz do Senhor. Isso nos impede de viver os propósitos do Senhor. Se Ele estava ensinando, se Ele está ensinando e falando as nossas vidas, nós temos que ter foco no Senhor. Nós temos que ter o olhar nessa luz, nessa pessoa, nesse amor. Então o Senhor chama eu e você nessa noite para desacelerar, para tirar um pouco o pé do acelerador, para falar que verdadeiramente o que tem valor nesse mundo, e não só nesse mundo, mas para a eternidade, é a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. É isso que tem valor. É isso que nós temos que nos encher a cada dia, dessa vontade, até transbordar verdadeiramente, para que não só nós, mas a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor, possa viver essa verdade. Então, pode ser que esse jeito de Marta não achasse que Jesus a valorizava ou amava, e muitas vezes a gente pode pensar isso: Jesus não me ama, o Senhor não ouve a minha oração, o Senhor, olha a situação que eu estou, olha o jeito que eu estou, olha como que eu estou triste, olha como eu estou desviado, o Senhor não me ama. O Senhor ama o meu irmão, o Senhor ama o Renan. Ele não me ama, mas ama o Renan. Não, isso é mentira do inimigo. Isso é uma mentira, e a gente não pode cair nessa armadilha, pois nós somos filhos amados de Deus, escolhidos, adotados como filhos. A nossa certidão de adoção foi assinada com o sangue de Jesus. Eu e você fomos adotados pelo sangue de Jesus e somos filhos amados. Então não caia nessa armadilha que eu não sou amado, não. A gente percebe que, por que eu estou falando isso? Porque no versículo 28, quando Marta ouviu que o Senhor falou diretamente para ela, ela falou assim: sim, eu creio, sim. O que ela faz? Ela vai lá, depois de dizer isto, Marta foi, chamou a sua irmã Maria e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Vocês ouviram Jesus falando para Marta, viu? Chama a Maria aqui que eu quero falar com ela. Em algum momento nós ouvimos isso, eu falei: não. Por que Marta chama a Maria? Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, porque estava todo mundo chorando lá na casa. Aí tirou a Maria de lado e falou assim: viu, o mestre chegou e ele está te chamando. Tipo assim, vai lá, já que você é a preferida de Jesus, vai lá e troca uma ideia com Jesus, vê se não consegue fazer um milagre. Vai lá, conversa, você tem jeito, você escuta, você é a mais amada. Não, Marta não deu ouvidos ao que o Senhor disse. Isso é a prova que ela não ouviu. O Senhor Jesus nessa noite quer dizer para mim e para você que nós precisamos descansar nele, ouvir ele, dar ouvidos à voz do Senhor. Muitas vezes nós
entramos no nosso secreto, no nosso quarto, para orar, e a gente começa a orar e falar: Senhor é isso, Senhor é aquilo, Senhor, 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 faz isso, faz aquilo, Senhor, Senhor, eu preciso disso, Senhor, cura, Senhor, 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 Senhor. A pergunta é: nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Nós estamos ouvindo o que o Senhor tem a tratar aos nossos corações, no secreto, no nosso dia a dia? Quando o Senhor fala aos nossos corações, a gente fala assim: não, não, não. Eu escuto assim, o Senhor falando: faz desse jeito. Eu falo assim: não, é a minha imaginação. Não dou crédito ao que o Senhor está falando no meu coração. Será que nós estamos ouvindo verdadeiramente? Porque Marta não ouviu. Marta não ouviu. E eu pergunto para você: você está ouvindo a voz do Senhor verdadeiramente? Muitos de nós dizem assim: o Senhor, Deus não fala comigo, eu sou tão confuso, eu não sei o que fazer. Mas será que a gente está parando e olhando para Cristo, fazendo o nosso devocional ali, lendo a palavra, que é o nosso manual de vida? O Senhor quer nessa noite falar para mim e para você que Ele tem o melhor ainda desse mundo para nós vivermos. Que eu e você somos escolhidos dele, filhos amados. O Senhor tem a tratar isso, e nós temos que glorificar isso com muito louvor, como nós cantamos aqui, com muito louvor. Porque se nós estamos aqui nessa noite, sentados aqui ouvindo a palavra de Deus, glorificando a Deus, nos enchendo da presença dele, é porque existe um propósito. Existe um propósito, existe um plano na minha vida e na sua vida a ser cumprido, que Ele mesmo desenhou, que Ele mesmo projetou. E muitas vezes a gente fala assim: não é para ter nascido nessa família, não era para ter nascido nessa cidade, não era para ter nascido, não, era para ter nascido. O Senhor sonhou com isso, porque Ele sonhou comigo, você, antes mesmo da fundação do mundo. Ele sabe os propósitos, Ele tem um plano para mim e para você. Assim como tinha um plano, um propósito que isso acontecesse na vida de Lázaro, na vida de Marta e Maria. Não era para Jesus estar lá para curar mais um doente, porque se Jesus estivesse lá, o que ia acontecer? Ia curar Lázaro, que estava doente. Não, é muito maior. O que o Senhor tem para fazer na minha vida e na sua vida é muito maior. Nós temos que crer nisso. Quem crê nisso? Então glorifica, aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome dele. Mexe aí, glorifica esse nome. É muito maior. É ressurreição. Aleluias. Então, só que nós temos que dar ouvidos ao que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Lá em, deixa eu ver aqui, a Marisa marcou, João 20 a 27. Mas é assim: Marta pergunta algo para Jesus e ele responde, mas ela não ouviu. O que você está perguntando para Jesus que você não está ouvindo a resposta dele? Será que nós estamos ouvindo o que o Senhor está respondendo aos nossos corações? Ou a gente não quer ouvir? Pois o Senhor ressuscita o nosso ser, se nós dermos ouvidos à palavra dele. Se verdadeiramente ouvirmos a palavra do Senhor, Ele ressuscita os nossos sonhos,
Ele ressuscita aquilo que foi morto por palavras, por ações. Ele ressuscita aquilo que morreu por ações nossas, por ações de terceiros. Mas nós temos que dar ouvidos à palavra do Senhor, dar ouvidos à voz do Senhor, chamar Ele para ceiar, chamar Ele para participar da tua vida verdadeiramente, porque assim nós teremos tudo. Nós teremos uma ressurreição verdadeira, não só material, mas espiritual, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos agir como Lázaro, que mesmo morto, ouviu a Jesus e saiu do sepulcro. Ele estava morto, e ele ouviu a voz do Senhor dizendo: sai para fora. Ele ouviu e saiu. E Marta, Vivinha da Silva, não escutou a Cristo. Não escutou a Cristo. Porque, discorrendo a palavra, aconteceu isso, ó. Lá no versículo 31, diz assim, ó: as pessoas que estavam na casa com Maria, consolando, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás delas, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas como eu bem falei, o propósito do Senhor na vida de Lázaro era muito maior. Não era só curar uma doença. Não. Conforme eu falei, era a ressurreição. Era para mover o coração daqueles que estavam em volta e ver que verdadeiramente o Cristo estava ali. Verdadeiramente o Filho de Deus estava ali, manifestando o poder que vinha direto dos céus. E lá no versículo 38, Jesus, outra vez muito comovido, ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma grande pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. E olha que Marta fala. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ela não tinha ouvido, ela não ouviu. Mais uma vez mostra a palavra que ela não ouviu a Cristo. E nós somos assim, irmãos. O Senhor fala aos nossos corações, fala, e nós não damos ouvidos. Nessa noite, vamos agir como Lázaro, porque mesmo morto, Lázaro ouviu a Cristo e saiu ressuscitado. Nós temos que ouvir a voz do Senhor nessa noite, verdadeiramente. E Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? E o Senhor fala aos nossos corações a mesma coisa. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? O Senhor fala para mim e para você nessa noite: se nós cremos, se nós não voltarmos no nosso padrão de fé, se nós tivermos uma fé genuína, nós veremos a glória de Deus. Mas nós temos que crer.
Creia somente, porque o sobrenatural vai acontecer nas nossas vidas. Nós seremos curados, nós seremos vivificados, nós seremos ressuscitados, os nossos sonhos se tornarão realidades, os propósitos de Deus se cumprirão nas nossas vidas, mas nós temos que crer verdadeiramente. Não é só crer aqui na igreja, não, na hora do culto, na hora que nós levantamos as mãos com muito louvor. Não, é todo dia, é na hora da angústia, é na hora da luta, é na hora que você está prestes a pecar. Creia nas promessas do Senhor na sua vida, creia somente. Versículo 41, então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre que me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo te dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. O Senhor chama eu e você nessa noite. Vem para fora. Sai desse sepulcro. Saia dessa noite, dessa morte de amor, nessa morte de falta de perdão. Tem tantas mortes nas nossas vidas. Ele chama nessa noite: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ouviu ao Senhor. Lázaro ouviu, porque ele saiu. Ele saiu. O versículo 44 diz assim, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Que quer dizer, desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Então nessa noite, o que o Senhor tratou comigo, tratou com a Marisa, e trata, eu creio que possa ter tratado com o teu coração nessa noite pelo poder do Espírito Santo, que nós precisamos agir como Lázaro, que mesmo morto, ouviu a Jesus e saiu daquele sepulcro, e não como Marta, que mesmo viva, ouviu a Cristo e não escutou, não creu verdadeiramente. Então, eu creio que nessa noite, muitos sonhos que estavam mortos, muitas coisas que estavam mortas, possam ser ressuscitadas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, que é a palavra do próprio Senhor. Que o inimigo sempre quer ludibriar a nossa mente, ludibriar a nossa vida, com ações para matar a nossa vida, os nossos amigos, os nossos familiares, os relacionamentos. E nessa noite o Senhor quer que isso seja ressuscitado. Ressuscitado através da palavra de Deus, para que a glória do Senhor, não a glória de homens, não a glória de igreja, não,
que a glória do Senhor possa resplandecer, que a glória do Senhor possa se ver nas nossas vidas, que possam olhar para nós e falar assim: nossa, ali Jesus operou milagre, ali Jesus mora, ali Jesus opera milagres. Dá para ver isso, é nítido, porque existe a glória de Deus está sobre aquela pessoa. Nós temos que buscar isso, meus irmãos, e buscar isso através do quê? Da palavra de Deus, dos ensinamentos que vêm do alto, dos particulares com o próprio Jesus, e ouvir mais o que o Senhor tem a tratar aos nossos corações, porque Ele fará grandes obras, grandes propósitos irão se cumprir nas nossas vidas. Nós seremos ressuscitados em nome do Senhor Jesus. Então eu queria que você se colocasse de pé agora. E nessa noite, se tinha alguma coisa que estava morta na sua vida, relacionamentos, sonhos, ou você mesmo estava morto espiritualmente, feche teus olhos agora, porque o Senhor nessa noite chama cada um pelo nome, porque Ele conhece a cada um pelo nome, porque Ele sonhou comigo e com você. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso ser. Feche os teus olhos e comece a ouvir o que o Senhor tem a tratar do teu coração. Dê ouvidos a essa voz doce, essa voz que vem direto dos céus, e dê ouvidos a essa voz, e declare nessa noite: Santo, 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 eu creio em Ti, Senhor. Pai, nessa noite nós nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, e nos apresentamos, que nós ouvimos nessa noite, o Senhor tratou nosso coração e usou Marta, Pai, para ilustrar isso, e nós não queremos agir como Marta. Nós verdadeiramente declaramos nessa noite que cremos na Tua palavra, que cremos na Tua verdade, que nos colocamos humildemente, assim como Maria, aos Teus pés, Pai amado, para ouvir a Tua voz, ouvir o Teu querer sobre as nossas vidas. Pai, nos perdoa, Pai, pelas muitas vezes que nós não queríamos ouvir a Tua voz, que nós ouvimos da nossa vontade e agimos de outra maneira. Perdoa, Pai, perdoa, Senhor. Nós queremos nessa noite ouvir a Tua voz, sim. E assim como Lázaro, Senhor, ser ressuscitado, ter os nossos sonhos, Senhor, ressuscitados, o nosso ser ressuscitado. Nós cremos na ressurreição, nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu mover, Pai amado. Nós cremos, Senhor, nós cremos. Nós queremos declarar nessa noite, e cremos sim em Ti, ó Pai, no Teu agir. Nós queremos agir como Lázaro, sair desse sepulcro, Pai amado, nessa noite, ter as mãos desatadas, desamarradas, os pés desamarrados, e caminhar em Tua direção, ó Pai. Esse é o nosso desejo, ó Senhor, de caminhar em Tua direção. Então fica com os meus irmãos, fica comigo, com a minha família, fica com cada um, Pai amado, que está ouvindo a essa ministração. Ministra, Pai amado,
Ministra, Senhor, essa ressurreição na vida dos teus filhos, que verdadeiramente se colocam diante de Ti, que se humilham diante da Tua presença nessa noite, Pai amado. Ressuscita, ressuscita aquilo que foi morto, Pai amado. Ressuscita, Senhor, e nós cremos sim no Teu agir. Eu só te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E quem crê, repita comigo: em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode aplaudir a palavra do Senhor. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Santo, santo,